30 de setembro de 2019. Ata de número 38, 2019, aos 30 dias do mês de setembro de 2019, às 15 horas, reuniram-se na Câmara Municipal, na cidade de Turuçu, Estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária. Os senhores vereadores Vilma Melink, Gilson Baifust, Wilson Furman, Lothar Holz, Alexandre Borchardt, Arlete Hartwig, Marlon Tadeu Pradio Centeno, Wendel Carpes e Vassilio dos Santos. Os trabalhos foram presididos pela vereadora Vilma Melink, presidente da Casa, e secretariados pelo vereador Wilson Furman, primeiro secretário. A senhora presidente deu por aberta a sessão e, de imediato, solicitou ao primeiro secretário para que fizesse a leitura da ata número 36, 2019, retificada da sessão ordinária do dia 16 de setembro de 2019, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Em ato contínuo, a senhora presidente solicitou ao primeiro secretário para que fizesse a leitura da ata número 38, 2019, da sessão ordinária do dia 23 de setembro de 2019, o qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. No dia 23 de setembro de 2019, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Logo em seguida, a senhora presidente solicitou ao primeiro secretário para que fizesse a leitura da indicação número 81, 2019, subscrita pelo vereador Wilson Furman, o qual, após de lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Os vereadores Marlon e Arlete fizeram uso da tribuna. Como mais nenhum vereador fez uso da tribuna, a senhora presidente deu por continuidade à ordem do dia e, de imediato, solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de decreto legislativo número 003/2019, oriundo da Comissão de Finanças, os quais, após lidos, foram discutidos e aprovados por unanimidade. Em ato contínuo, a senhora presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura de artigo por artigo, os quais, após lidos, foram discutidos e aprovados por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei, o projeto de decreto legislativo número 003 de 2019, que dispõe sobre o processo de julgamento de contas de governo de administradora do Executivo Municipal de Turuçu, referente ao exercício de 2017 e da outras providências, foi aprovado por unanimidade. Os vereadores Marlon e Lothar fizeram uso do espaço das comunicações. Como mais nenhum vereador fez a comunicação à casa ou comunicação pessoal, a senhora presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 7 de outubro de 2019, às 15 horas. E, para constar, pediu que se lavrasse esta ata, que após lida e aprovada, será assinada pela presidente e pelo primeiro secretário. Sala das Sessões, 30 de setembro de 2019. Vilma Melink, presidente. Wilson Furman, primeiro secretário. Essa ata está em discussão. Em votação, essa ata foi aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da indicação número 82 de 2019, subscrita pela vereadora Vilma Melink. Indicação número 82, 2019. Ementa, dispõe sobre o pedido ao Poder Executivo Municipal de Turuçu para a construção de uma colcha acústica na Praça Central Leopoldo Dumer. Senhores vereadores, senhora vereadora, a vereadora que subscreve esta sugere ao Poder Executivo Municipal de Turuçu para que se estude a possibilidade de construção de uma colcha acústica na Praça Central Leopoldo Dumer. Segue em anexo croque e planta baixa de um modelo sugestivo para a construção da referida colcha acústica.
acústica, né? Justificativa. Justifico o presente pedido, tendo em vista o quão acolhedor e aconchegante desse local para a realização dos eventos públicos do nosso município. Assim poderemos proporcionar conforto, felicidade e lazer às pessoas que utilizam este local público. Solicito encarecidamente a sensibilidade por parte do Executivo para atender esse importante pedido para a nossa querida população. Saliento ainda que este tornará mais um cartão postal para o nosso município. Pela atenção ao importante tema exposto acima e na certeza do atendimento, a comunidade Tudo Sul agradece. Sala das Sessões, em 7 de outubro de 2019. Vilma Melink, vereadora do PSDB. Essa indicação está em discussão. Bom, então a concha acústica é uma indicação. Uma boa tarde a todos, eu sempre esqueço da boa tarde a todos, meus colegas vereadores, o pessoal que escuta em casa e o pessoal que assiste aqui no plenário. Essa indicação, então, da concha está junto ali um mini projeto que eu fiz para encaminhar para o executivo, de preferência que seja colocado na Praça Central e que possa ser usado para o pessoal fazer show, pessoal que tem alguma apresentação, que toca algum tipo de instrumento, e também para a escola, para a educação, quando precisar fazer algum evento ali, que tenha um local para o pessoal se apresentar. É isso, obrigada. Espero que seja atendido. Essa indicação está em discussão. Em votação. Essa indicação foi aprovada por unanimidade. O vereador Marlon irá ocupar a tribuna. Senhora presidente, colega vereadora, colegas vereadores, as pessoas que nos escutam pelo Facebook, as pessoas que me assistem através da minha live ao vivo, as pessoas que nos assistem aqui na plenária da Câmara, boa tarde. A minha vinda a esta tribuna hoje é para falar sobre as eleições do Conselho Tutelar. Agradecer a todas as pessoas que se fizeram presente nas urnas, que exerceram o seu papel de cidadão, que exerceram a democracia. Foram aproximadamente 900 votos. Desejar ao Conselho eleito um bom pleito, um bom mandato. Dizer que essa Câmara ainda, num ano e pouco que falta, ou num ano que vai faltar, quando eles assumirem, vamos trabalhar junto com eles, cobrar bastante o novo Conselho. Dizer que, apesar de ter um ou dois nomes do atual Conselho que eu gostaria que tivesse se reeleito, eu ainda fico muito feliz pela renovação, porque é sempre bom, o povo está mostrando cada vez mais que quer renovação, e que se repita nas eleições de outubro do ano que vem. Desejar, então, mais uma vez a esse Conselho sucesso nessa caminhada. Dizer para eles que estudem bastante, porque eles são independentes. Eles não precisam de muito para trabalhar, só precisam ter força de vontade, né? Pedir para que façam uma política preventiva, que vão às escolas, que compareçam às festas, né? Porque é melhor prevenir, como dizia uma candidata, é melhor prevenir do que remediar. Então, mais uma vez, parabéns aos eleitos e sucesso nessa caminhada. Desejo a todos um bom final de segunda-feira e uma boa semana de trabalho. Obrigado. Como não há mais nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna, e em continuidade aos trabalhos, dá-se início à ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei de mensagem número 20 de 2019, oriundo do Executivo. Aqui é 21. Misturaram tudo. Esse é o 23. Pode isso.
Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Projeto de Lei número 20, 2019. Poder Executivo. O presente projeto de lei institui o Fundo Municipal de Turismo do município de Turuçu, FMTT, e dá outras providências. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, analisando o presente projeto de lei em epígrafe, oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação, por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 30 de setembro de 2019, Vacílio dos Santos, presidente, Arlete Hartwig, relatora, Gilson Belling Baifus, secretário. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 20, 2019. Poder Executivo. O presente projeto de lei institui o Fundo Municipal de Turismo do município de Turuçu, FMTT, e dá outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, analisando o presente projeto de lei em epígrafe, oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 30 de setembro de 2019, Wilson Furno, presidente, Lothar Holz, relator, Marlon Pradio Centeno, secretário. Coloco em discussão e votação os pareceres. Em discussão. Em votação. Os pareceres foram aprovados por unanimidade. Com os pareceres favoráveis e aprovados, coloco em discussão e votação o referido projeto de lei. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura de artigo por artigo. Artigo 1º. Artigo 1º. Fica instituído o Fundo Municipal de Turismo de Turuçu, FMTT, que tem por objetivo captar recursos para o desenvolvimento e incentivo ao turismo no município de Turuçu, Rio Grande do Sul. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade o artigo 1º. Artigo 2º. Artigo 2º. O FMTT será administrado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo, na pessoa do secretário municipal. Parágrafo único. O controle contábil do FMTT será realizado pela Secretaria Municipal da Fazenda. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade o artigo 2º. Artigo 3º. Artigo 3º. São atribuições do Secretário Municipal de Educação, Cultura e Turismo. Inciso 1. Estabelecer políticas de aplicação dos recursos do FMTT em conjunto com o Conselho Municipal de Turismo. 2. Incentivar a realização das ações previstas no Plano Municipal de Turismo. Acompanhar sua execução e avaliar os resultados. 3. Submeter ao Conselho Municipal de Turismo, FMTT, Desportos, o plano de aplicação do FMTT em consonância com o Plano Municipal de Turismo, com o orçamento, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com o Plano Plurianual. 4. Submeter ao Conselho Municipal de Turismo as demonstrações anuais de receita e de despesa do FMTT fornecido pelo setor financeiro municipal, assim como qualquer outra documentação comprobatória da situação econômica e financeira do fundo que lhe for solicitada a qualquer tempo. 5. Assinar cheques com o responsável pela Secretaria. 6. Ordenar empenhos e pagamentos das despesas do fundo. 7. Encaminhar ao prefeito municipal para aprovação e assinatura minutas de convênio e contratos com entidades públicas municipais, estaduais e federais referentes a recursos administrativos pelo fundo, devidamente analisados
e homologados pelo Conselho Municipal de Turismo. 8. Providenciar, junto à Secretaria Municipal da Administração, Planejamento e Finanças, as demonstrações que indiquem a 4. Ao final do exercício, apresentar as seguintes peças contábeis ao secretário de Educação. A linha A, balanço orçamento das operações do FMTT. B, balanço financeiro das operações do FMTT. C, depositar em conta especial em estabelecimento de crédito oficial, conforme dispuser o regulamento, os recursos do FMTT. D, aplicar no mercado de capitais, através de estabelecimento de crédito oficial, o excesso de caixa existente, obedecida a programação financeira previamente aprovada. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 4º. Artigo 5º. Artigo 5º. Constituem recursos do FMTT. Inciso 1. Os aprovados em lei municipal constantes do orçamento do município. 2. Os auxílios e subvenções concedidos por órgãos públicos municipais, estaduais e federais. 3. As doações de entidades privadas, nacionais ou estrangeiras. 4. Os provenientes de financiamentos obtidos em instituições financeiras. 5. Os rendimentos das aplicações financeiras de suas disponibilidades e dos demais bens. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 5º. Artigo 6º. Artigo 6º. O Poder Executivo regulamentará esta lei no que couber. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 6º. Artigo 7º. Artigo 7º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias do orçamento vigente. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 7º. Artigo 8º. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 8º. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 20 de 2019, que institui o Fundo Municipal de Turismo de Turuçu, FMTT, e da outras providências, foi aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei de mensagem número 21 de 2019, oriundo do Executivo. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Projeto de Lei número 21, 2019. Poder Executivo. O presente projeto de lei autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um médico ou uma médica 24 horas para o pronto atendimento da Secretaria de Saúde, conforme artigo 232 da Lei Municipal número 386/2003 e artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Comissão de Finanças, Orçamentos, Obras e Serviços Públicos, analisando o presente projeto de lei em epígrafe, oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação, por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 30 de setembro de 2019. Vacilo dos Santos, presidente. Arlete Hatve, relatora. Gilson Baifus, Belling Baifus, secretário. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 21, 2019. Poder Executivo. O presente projeto de lei autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um médico ou uma médica 24 horas para o pronto atendimento da Secretaria de Saúde, conforme artigo 232 da Lei Municipal número 386/2003 e artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, analisando o presente projeto de lei em epígrafe, oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação, por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 2019. Wilson Furun, presidente. Lothar Holz, relator. Marlon Pradio Centeno, secretário. Com os pareceres favoráveis e aprovados... coloco em discussão e votação os pareceres. Em discussão. Em votação. Os pareceres foram aprovados por unanimidade. Com os pareceres favoráveis e aprovados, coloco em discussão e votação o referido projeto de lei. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura de artigo por artigo. Artigo 1º. Artigo 1º. Autoriza a contratação em caráter temporário de excepcional interesse público de um médico ou uma médica 24 horas para atendimento no pronto atendimento da Secretaria Municipal de Saúde. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade o artigo 1º. Artigo 2º. Artigo 2º. O prazo de contratação é de 6 meses, renovável por igual período. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade o artigo 2º. Artigo 3º. Artigo 3º. Os vencimentos, atribuições e requisitos inerentes ao cargo é o constante da Lei Municipal sob o número 386 de 2003. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade o artigo 3º. Artigo 4º. Artigo 4º. O contrato é de natureza administrativa, ficando assegurado os direitos constantes do artigo 236, caput e incisos da Lei nº 386/2003. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade o artigo 4º. Artigo 5º. Artigo 5º. As despesas decorrentes dessa lei serão atendidas por dotação orçamentária própria. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade o artigo 5º. Artigo 6º. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade o artigo 6º. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 21 de 2019, que autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um médico 24 horas para o pronto atendimento da Secretaria de Saúde, conforme artigo 232 da Lei Municipal número 386 de 2003 e artigo 37, 9º da Constituição Federal, foi aprovado por unanimidade. Algum vereador quer fazer comunicação à casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos sem apartes? Senhora Presidente, colegas vereadores, antes de saudar o nosso querido deputado Afonso Mota, eu gostaria de que essa casa mandasse um ofício para o Executivo para saber por que os vereadores não estão sendo comunicados das reuniões da festa municipal. Pois eu estava na Prefeitura na semana passada e estava acontecendo uma reunião da festa e nós, mais uma vez, não sabíamos de nada. Que é o que eles fazem. Quando precisam desta casa, como precisaram outra vez para aprovar aquele projeto do pavilhão, marcaram numa sexta-feira, às 5 da tarde. Aí quando a gente quer participar da organização, do evento, ajudar na organização, nos escondem as coisas. Então, gostaria que fosse enviado um ofício, um comunicado, para que essa casa fosse avisada, comunicada toda vez que tiver uma reunião. Sim. Por fim, então, e mais importante, queria saudar a ilustre presença do nosso querido deputado federal do PDT, o deputado Afonso Mota, o Newton, seu assessor. Agradecer mais uma vez, e agora pessoalmente, ao deputado, por tudo que vem feito pelo município, por tudo que vem feito por esse que vos fala. Dizer também que na semana passada, gente, eu citei aqui a respeito da reforma da Previdência, agradecer ao senhor pessoalmente por ter votado contra, dizer que foi um dos poucos gaúchos que votaram contra. Agradecer ao seu trabalho na Câmara, que é um trabalho transparente, limpo, no qual eu já tive a oportunidade de visitar 2 vezes e 2 vezes voltar de lá com uma emenda parlamentar. E agradecer, claro, a presença do senhor nesta casa.
dizer mais uma vez que é uma honra ter a presença de um deputado federal conosco. Sinta-se à vontade, tá? Depois vamos conversar um pouco, já vai terminar a sessão. Mais uma vez, ao Newton, que está sempre mantendo contato também. Muito obrigado pelo que vocês fazem por mim, por esta cidade. E, mais uma vez, sejam bem-vindos e muito obrigado pela honrosa presença. Mais algum vereador? Está travado. Uma boa tarde, colegas vereadores, ao pessoal que nos escuta pelo Facebook. Uma boa tarde ao deputado Afonso, obrigado pela visita, ao Newton, né? Ficamos muito agradecidos com a sua presença em Turuçu, aqui na Câmara de Vereadores, representando nosso partido, o PDT, né? E eu venho aqui também fazer um agradecimento à população de Turuçu, que se fez presente ontem na votação do Conselho Tutelar. A gente sabe que o voto não é obrigatório, né? Em outras eleições era muito poucas pessoas que iam votar, né? E nessa a gente teve, assim, basicamente foi 3 vezes maior o número de votantes, né? Então, o pessoal está aderindo à ideia, está vendo a importância do Conselho Tutelar, que é cuidar, né, do menor, das crianças. Então, assim, ó, o pessoal, a população está de parabéns pela iniciativa. E queria dar um parabéns às pessoas que se elegeram. Acho que nosso conselho está muito bem representado. A Elisete Born, ao José dos Santos, a Cláudia Ribeiro, e a Liliane Contreira e a Marilena Ramson. Esses foram 5 nomes, né? Tem muita gente boa aí que ficou de fora, que talvez merecia também ter entrado, mas eram só 5, né? Mas dá os parabéns às pessoas que conseguiram e que eu acho que vão representar muito bem o nosso município. Era isso, uma boa tarde a todos. Mais algum vereador? Presidente, eu cumprimento meus colegas, vereadores, ao deputado também, né, o seu assessor. Muito feliz em ver assim alguém aqui sentado, né, de uma pessoa ilustre assim nos escutando. Estou muito feliz por isso. Eu também queria agradecer a todos que compareceram na votação e acho assim que nós estamos caminhando em uma mudança, assim, né? Porque, na verdade, o aumento daqueles votos que a gente teve é a conscientização da população, está valorizando o título, e isso é muito bom, porque, na verdade, a gente, uma época atrás, a gente via que tinha um desprezo, assim, o título não vale nada. Hoje, a população, principalmente aqui no Turuçu, eu converso bastante, eles têm, sim, dado muito valor ao voto, e isso de suma importância, não só nas eleições aqui agora, né, do Conselho, como também nas próximas eleições do ano que vem. Eu acho que é, assim, para mim, uma grande felicidade de ver as pessoas interessadas, porque só é através do voto que a gente vai mudar o nosso ritmo na corrupção, né, que vinha sendo bem desastroso, né? O deputado sabe do que eu estou falando e o quanto o povo sofre com isso, né? E também dar os parabéns a todos aqueles que participaram. Muita gente boa, né, estava concorrendo, mas eram 5, e essas 5 eu desejo que tenham um bom reinado, que sejam assim bem ativos, né, que é o que um conselho tem que ser, bem ativo dentro da comunidade. Muito obrigada. Mais algum vereador? Senhora presidente, colegas vereadores, colega vereadora, e ao nosso deputado Afonso Mota, uma boa tarde a todos. Eu queria avisar, dar um recado aqui, que hoje nós tivemos algumas semanas sem médico na colônia São José, na unidade básica lá. Então, hoje, retornou o atendimento médico lá. Parece que só quintas-feiras que não vai ter atendimento médico. Ainda vai ter reuniões aí sobre se vai ter mudança de horários ou alguma coisa assim. E também, quero voltar a falar da semana passada. Eu comentei a respeito da estrada lá.
que foi feito, o colega vereador que passa lá em seguida também, ficou intransitável lá, então faltou, eu achei que eles iam terminar, colocar um material lá, mas tinha sido bom o serviço até enquanto que não choveu, né? E aí colocaram um material, lá foi muito pouco e não era um material bom, que deu um grave problema para o pessoal lá, ficou intransitável aquela estrada. Então eu vou pedir para a secretaria responsável e dê uma olhada para colocar um material lá e abrir bem os valos ali, porque senão próxima chuva nós vamos continuar com esse problema. Muito obrigado. Mais algum vereador? Cumprimento também, então, o deputado Afonso Mota. É uma honra, né, receber. A gente acho que nunca teve nenhum deputado sentado aí assistindo a gente. Sejam bem-vindos à Câmara. Nada mais havendo a tratar, então, encerro essa sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 14 de outubro de 2019, às 15 horas.